sobre a ótica da perspectiva de gênero às escrituras, nós vamos perceber que a gente imagina a situação para as mulheres, né, nessa ótica de perspectiva de gênero. Se nós aceitarmos que devemos oferecer outra face quando formos agredidas na condição de mulheres religiosas, só por causa de sermos mulheres religiosas, nós estaremos anulando as nossas existências e sendo vítimas de uma misoginia bíblica. Essa é a questão atual que envolve violência doméstica como um pano de fundo religioso. Pior do que isso, aceitar uma tradução que nos impõe um papel secundário como seres humanos e de submissão ilegítima, criada a partir de uma concepção cultural grega, que foi devidamente institucionalizada na Septuaginta, isso e segue para as outras traduções, realmente é aterrorizante, é preocupante, é muito preocupante, né? Então, para quem realmente estuda a Bíblia e as suas fontes em hebraico, sabe perfeitamente bem que nós não temos hoje um texto completamente inquestionável e com zero falhas. Mesmo o texto massorético do século XI, ele já foi confrontado com apenas um livro, né? Mas foi confrontado com os manuscritos de Qumran e deu de 93% a 97% de conformidade com a recente descoberta arqueológica. Observa aí. Portanto, a partir da premissa de inerrabilidade de traduções, observe que eu estou falando de traduções, né? E não estou falando da palavra, estou falando das traduções. E as traduções nas mãos dessas pessoas é a palavra. Então nós temos que ficar atentos para esse entendimento aí. E saber discernir as coisas espiritualmente e também historicamente. Então, a partir da premissa de inerrabilidade de traduções, né? E que um texto em português seja palavra final sobre o assunto, isso é um sinal de absoluta ignorância com relação à realidade das traduções, né? Ficar batendo o pé discutindo questões dessa é arrumar confusão desnecessária. É só ver o que é uma tradução e entender o que aconteceu. Então, levantar essas bandeiras religiosas, que eu chamo de fundamentalismo religioso, e o Brasil e boa parte do planeta está cheio de pessoas assim, né, que agem por diversos interesses, tá? Interesse político, econômico, religioso, menos por amor à verdade para serem salvos. Então, portanto, a Xuxa, no que se refere à colocação que ela fez no sentido de revisar textos traduzidos, ela está correta. Está correta, corretíssima. E não é só ela que pensa assim. Inúmeras pessoas no mundo acadêmico já pensaram sobre isso. Hoje nós estamos falando da quinta, que para quem não sabe, é a quinta versão em hebraico do texto hebraico. A partir dos manuscritos do Mar Morto, com revisão lá, que nem pronta está ainda. Mas existem alguns exemplares à venda, a um preço de quase R$1.000 cada exemplar. Isso é uma coisa importante que precisa ser compreendida e entendida, né? Porque sobre esse ponto de vista arqueológico dos manuscritos do Mar Morto e pelos incontáveis erros de tradução e revisão, sim, é necessário e urgente uma revisão, entendendo que a revisão não significa excluir as crenças religiosas. Precisa ficar muito claro, né? Uma pessoa que não consegue entender isso precisa entender muito mais, né? Então, vale aqui a máxima que diz que o melhor comentário, ou seja, tradução, sobre determinado texto, seja qual for, é a leitura do documento original, e o que inclui a Bíblia. Que é original. Quando a gente fala original, precisa esclarecer também que inexiste original mesmo, a fonte zero. Não existe isso. Existe cópia de cópia. E o fato de existir cópia de cópia é que a gente só tem as cópias mais antigas. Então, baseada nas cópias mais antigas, já hoje se torna importante rediscutir essa questão e analisar do ponto de vista do conhecimento científico e por aí vai, né? Isso é uma coisa importante. Depois existe também uma visão sobre o uso da inteligência artificial para fazer esse tipo de tarefa, esse tipo de trabalho, que é um trabalho extremamente técnico e que envolve inúmeras, centenas, talvez, de pessoas, né? De que eu estou falando mais precisamente? De respeitar um texto, né, que devidamente confrontado com seus textos mais antigos existentes, porque o original já deixei claro que
Pelo menos não se tem conhecimento disso, do ponto de vista acadêmico, da existência disso, né? Não se tem, porque se perdeu, não existe. Existem cópias de cópias. Então, assim, é importante que uma tradução não desrespeite a dignidade da pessoa humana. Porque ela já é, por si só, uma tradução baseada em cópia de cópia. Então, desrespeitar a dignidade humana sobre essa ótica, no mínimo é ilegal, imoral, irracional, além de ser, no Brasil, crime esse tipo de procedimento contra pessoas, contra a dignidade da pessoa humana. Está na Constituição. Da mesma forma que está o direito da sua religião, está o direito da dignidade da pessoa humana. Né? Então, assim, utilizar-se de textos, cópias traduzidas de textos religiosos para ofender a dignidade de outras pessoas não é aceitável. No mínimo, não é aceitável. Então, assim, felizmente aqui no Brasil nós temos uma Constituição Federal, na sua versão original, promulgada, em vigor, que trata, né, de imposições legais e não legais, o que você é obrigado a fazer, o que você não pode fazer, o que você não é obrigado e o que você é obrigado. Tudo previsto na Constituição. E isso implica na criminalização de discriminações e preconceitos religiosos. Mas até quando que isso nós vamos ter isso, né, garantido? Essa é uma pergunta importante também, né? Então, assim, reescrever a Bíblia seja por meio de revisões, inclusive inteligência artificial, para quem não sabe que existe, ou por interpretações, certamente vai encontrar uma resistência fundamentalista a isso. E não será por causa de rejeitar descobertas arqueológicas que comprovam tais situações, tais erros de tradução. Vou dar um exemplo que eu ia tratar aqui, vou tratar agora. No texto hebraico, existe na criação da mulher um texto em hebraico, que é dizer kenedô, que significa companheira em frente a ele. Em frente a ele. Observe que a mulher foi criada de uma costela, não foi do osso do pé, nem do osso da cabeça. Então ela não está abaixo e nem tem governo sobre o homem. Ela tem igualdade, porque a costela fica do lado, na lateral. E na escritura do texto hebraico, a tradução, você pode pegar qualquer tradução boa e confiável, direto do hebraico para o português, você vai encontrar companheira em frente a ele. Daqui a pouco eu posso até publicar aí as fotos do que eu estou me referindo aqui, de onde se encontra. Posso citar aqui a Torá, que foi traduzida, posso citar aqui a Bíblia hebraica, traduzida também, posso citar aqui inúmeros outros, inclusive o Antigo Testamento poliglota, para quem nunca ouviu falar, ele está aqui, e lá você vai verificar em 4 idiomas diferentes, hebraico, grego, português e inglês, o que aconteceu a partir das traduções. Da condição de igualdade da mulher em relação ao homem, Ishi e Ishá, para os dois terem uma letra do nome do Eterno, isso é igualdade, não é submissão, não é nada disso. Então, a partir desse instante que ficou bem clara, fica clara essa situação, as traduções para o grego não. No grego já começou a diferenciar. Auxiliadora, idônea, né? Ajudadora, tudo num papel secundário. As traduções, não podemos esquecer, elas representam uma posição histórica de um tradutor no tempo, no espaço, numa cultura situado de acordo com a visão de mundo daquele tradutor, ou daqueles tradutores. Podendo acontecer, como ocorre, do Eterno ter dito uma coisa, os tradutores, interpretadores e talvez até pastores dizerem completamente o oposto, que é o que a gente tem visto. Então, é importante entender isso. Então, uma abordagem mais atualizada reconhece a importância histórica e espiritual da Bíblia. Ninguém discute isso. Isso não está em discussão. Mas também enfatiza e não rejeita a necessidade de atualização para refletir os valores humanos universais.
É uma oportunidade para destacar a mensagem de amor, compaixão, respeito, ao mesmo tempo em que se aborda e recontextualiza as passagens problemáticas criadas por tradutores homens que não espelharam com a clareza dos dias atuais, talvez da sua época sim, e fidelidade ao texto original hebraico. E aí o que acontece hoje? A questão maior hoje, assim, pergunta para quem estuda, ou quem pratica, ou quem defende, ou quem ensina qualquer religião, se essa pessoa está disposta a esse tipo de análise profunda das Escrituras. Aprofundadíssima, de altíssimo nível, sem discussão, sem briga, sem ofensas pessoais, sem nada disso, porque o Espírito da Verdade, eu repito, não habita em quem age assim, né? Não está falando pelo Espírito da Verdade, não, nem pelo Espírito do Eterno. Então, quando se trata dessa questão, o problema maior hoje, a raiz do problema, para se falar inclusive sobre isso, né, é que existe comprovadamente erros de tradução. Eu já citei vários aqui, no meu livro escrevo outros tantos, né? Mas é simplesmente o medo da perda de autoridade e do controle sobre o discurso religioso. Esse é o problema, esse é o cerne da questão. Essa é a razão e raiz do problema, que não se discute a questão da misoginia bíblica. Esse é o ponto, né? É claro, né, que isso precisa ficar bem claro para essas pessoas que estão prontinhas para brigar e parar de brigar, parar de ser infantil e ser adulto, maduro, saber se alimentar de alimento sólido, como diz a Escritura, e sair do leitinho aí para ir para o alimento sólido e entender que esse tipo de trabalho, ele não significa, em hipótese alguma, e nem se busca isso, né, que seria abolir ou substituir as crenças religiosas existentes. Em vez disso, busca-se aqui enriquecer e expandir a compreensão dessas traduções, tradução hebraica, tradução grega, tradução latina, tradições latinas, hebraicas e gregas, de forma a abordar os desafios. Existem preocupações contemporâneas. Isso aí é inevitável, né? Não adianta a pessoa não avançar no tempo e no espaço e ficar batendo na sua madeira lá do seu local onde você quer manter a sua posição. Eu vou repetir aqui, com medo de perder o quê? Medo de perder a autoridade e o controle do discurso religioso, não é outra coisa. Então, assim, essa mudança de mentalidade, mudança de atitude, respeito ao Criador e aos seus seres por ele criados, vai permitir uma religião inclusiva. Essa religião, ela vai valorizar a igualdade de gênero. Ela vai entender a necessidade de compreender e verificar que existem diversas orientações sexuais. E, principalmente, vai promover a paz. A paz, inclusive, entre países, tá? Tem um autor que se não me engano, acho que é Yuval Harari, que é autor de um best-seller sobre Sapiens, né? Esse, quem não leu, eu recomendo muito a leitura, tá? Ele nos convida a refletir o papel em constante evolução da inteligência artificial na sociedade geral e nas crenças religiosas. Embora a ideia de reescrever ou da reescrita da Bíblia possa ser vista como uma proposta aparentemente controversa, isso já tem ocorrido desde a criação de todas as religiões atuais e novas que surgirão. Então, o que realmente é importante considerar é como podemos fazer essa reinterpretação e análise crítica, tanto crítica textual quanto crítica teológica, e atualizar os textos sagrados para refletir os valores e princípios éticos. O respeito à dignidade da pessoa humana,
vem do próprio Criador, né? Vamos prestar atenção nisso, né? E de tal maneira que promova uma sociedade mais justa, solidária, plural e inclusiva. Nos